bem? Nós estamos aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos e nós vamos falar um pouquinho mais hoje a respeito do grau dos adjetivos. Na nossa última aula nós já discutimos sobre o grau dos adjetivos, fizemos uma revisão aí a respeito dos adjetivos, mas para você que não estava conosco, nós vamos recapitular agora, então acompanhe com a gente aí. A primeira coisa que nós precisamos relembrar é a função dos adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam o ser. E tendo essa função de caracterizar, o adjetivo sempre acompanha um substantivo para cumprir esse papel. Nós sabemos que os adjetivos são palavras variáveis e acompanhando os substantivos, eles devem acompanhar também na flexão de gênero, de número e de grau. Eles podem ser flexionados de acordo com a necessidade do substantivo. Se o substantivo é uma palavra feminina, o adjetivo também deve acompanhá-lo no feminino. Se o substantivo é uma palavra plural, o adjetivo também, a característica deve vir acompanhando no plural. E assim sucessivamente. Conforme a flexão do substantivo, o adjetivo geralmente acompanha essa variação. Agora nós vamos falar de uma outra variação do adjetivo, que é a variação de grau. Nós já vimos que ele pode flexionar-se quanto ao gênero masculino e feminino, pode flexionar-se quanto ao número singular e plural e pode agora também flexionar-se quanto ao grau. O grau vai determinar a intensidade do nosso adjetivo, como eu disse para vocês aqui. O adjetivo, além de caracterizar, ele pode dar intensidade a essa característica. Então, pode ser uma característica boa ou pode ser muito boa, pode ser boníssima, pode ser uma característica triste ou pode ser muito triste. Então, nós temos essas variações dos adjetivos quanto ao grau e é sobre esse grau do adjetivo que nós vamos falar aqui nessa aula. Se você quiser recapitular no mapa conceitual, dá uma olhadinha lá no seu livro de atividades na página 15. Tem essa tabelinha aqui, ó, com um resuminho das características, das formas de aplicação e dos nomes de cada tipo de grau do adjetivo. O primeiro tipo de grau do adjetivo que nós vamos apresentar é o grau normal. É importante que você saiba dar nome a isso, né? O grau normal é normal, ele não tem nenhuma intensidade, ele é linear, ele é brando, ele não diminui e também não aumenta. Entenderam isso? Então ele dá uma característica plana, normal, a respeito do substantivo ao qual ele se refere. Eu tenho alguns sintagmas aqui para você observar. Tem sintagma verbal, como essa primeira oração, e tem sintagmas nominais aqui, onde não tem a presença de verbo. Só para vocês relembrarem aí. Nesse sintagma verbal, eu tenho um sintagma nominal, que é o móvel, e tenho a expressão é belo, que se refere ao móvel. Belo é a característica do móvel. Então, eu estou dizendo que o móvel é belo. Belo é uma característica normal, não é muito e não é pouco, está no seu grau neutro, natural. Coração acelerado. Então, eu tenho aqui o substantivo coração e o adjetivo acelerado, dando uma característica para esse coração. Não está a mais e nem a menos, está simplesmente acelerado. Sanduíche saboroso. Eu tenho aqui o substantivo sanduíche e o adjetivo saboroso. Todos esses adjetivos estão no grau normal. Vejam bem aqui. O grau comparativo, ele faz o trabalho de comparar. Então, quando eu tenho uma característica, um adjetivo no grau comparativo, ele tem essa função de comparar um elemento, uma característica, com a característica de outro elemento. Aqui no meu exemplo, ele compara a beleza, está falando do móvel belo. Então, ele vai comparar a beleza do móvel com a beleza de outra coisa. Mas ele pode comparar de três maneiras. Pode ser um comparativo de superioridade, intensificando para mais. Pode ser um comparativo de inferioridade, para menos. E pode ser um comparativo de igualdade. Quando eu digo que uma coisa é mais, é superioridade.
É menos, é inferioridade. E é igual, é como, é semelhante, vai ser um comparativo de igualdade. Ok? Então, o grau comparativo tem 3 tipos: superioridade, igualdade e inferioridade. Simples assim. Vamos ver no nosso exemplo como é que fica? O móvel é, se for um comparativo de superioridade, eu vou acrescentar aqui, mais belo que a pintura. Eu usei um comparativo de superioridade. Mais que vai ser a ideia de intensidade para mais daquilo que já era belo no grau normal, ok? E se eu quiser utilizar um comparativo de inferioridade, vai ficar assim: o móvel é menos belo que a pintura. Então, usei um comparativo de inferioridade, dizendo que o móvel é menos belo. Eu deixei a beleza inferior à beleza da pintura. Então, no grau comparativo, eu estou comparando essa característica desse ser com a característica de outro ser, que no caso aqui é o substantivo pintura. Então, eu faço essa comparação entre uma característica para 2 substantivos. No superioridade, ele é mais belo, no de inferioridade, o móvel é menos belo, ok? A expressão menos que vai dar essa ideia de inferioridade. E se eu quiser utilizar essa comparação para igualdade, como é que vai ficar? Aí eu vou alterar também essa utilização aqui, ó. O móvel é tão belo quanto a pintura. Dá para você perceber aí? O móvel é tão belo quanto a pintura. Eu estou dizendo que é tão quanto é uma ideia de igualdade, ok? Comparativo de igualdade. Eu estou dizendo que a beleza dos dois é semelhante, é igual. Ele é tão belo quanto a pintura. Então, eu tenho aqui os graus do adjetivo. No grau comparativo, superioridade, igualdade e inferioridade. O móvel é mais belo que a pintura, ou o móvel é tão belo quanto a pintura, ou o móvel é menos belo do que a pintura. Ok? Simples assim o grau comparativo. Agora vamos ver o grau superlativo, como que ele se comporta. Então veja bem, agora nós vamos falar do grau superlativo. O superlativo pode ser relativo ou absoluto. Ele é relativo quando ele tem uma relação com alguma coisa no entorno. A característica daquele objeto, ela foi determinada com um parâmetro baseado em outras coisas que estão ali no mesmo contexto. Já o absoluto, ele não depende da relação com o restante do texto ou com o restante do ambiente que está sendo caracterizado. É a característica daquele objeto por ele mesmo. Vamos ver isso nos exemplos, como é que fica? Vejam aqui no nosso exemplo, então. O superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Então, eu disse para vocês que ele é relativo porque ele tem um parâmetro, uma base no contexto, nas características das coisas que estão em volta. Pode ser de superioridade ou de inferioridade. O nosso exemplo aqui, olha, o museu é... Eu já sei que o museu é belo, mas o belo da cidade, eu posso dizer que ele é o mais belo da cidade ou o menos belo da cidade. Eu sei que o museu é belo, mas comparando com esse ambiente da cidade, tá vendo por que ele é relativo? Porque tem essa relação com o todo. Então, relacionando com todos os outros museus da cidade, criando esse parâmetro, eu descobri que o meu museu, ele é o mais belo da cidade ou é o menos belo da cidade. Aí eu crio um parâmetro, comparando com os outros museus da cidade. Então, relativo aos museus da cidade, o meu é o mais belo ou o menos belo, entendeu? Isso é o grau superlativo relativo, porque ele é um ser comparado aos outros, relacionado aos outros da mesma categoria. Agora, o superlativo absoluto, ele não depende desses outros seres que estão em volta, ele não cria esse parâmetro, essa relação. Ele tem duas características diferentes. O superlativo absoluto pode ser analítico
ou pode ser sintético. Isso será determinado dependendo da forma como você expressa a característica. Por exemplo, percebam aqui a diferença do absoluto analítico para o absoluto sintético. Analítico porque ele é expressado por duas palavras. Eu quero dizer que o museu é belo, eu vou dizer que ele não simplesmente é belo, mas ele é muito belo. Então eu uso duas palavras para expressar essa característica. Isto é um superlativo absoluto analítico. E o absoluto sintético, eu digo a mesma coisa, só que utilizando uma palavra apenas. Por isso ele é sintético. O que é uma coisa sintética? O que é uma síntese? É resumir, é objetivar, ok? Deixar de maneira mais objetiva. Então, eu posso substituir a expressão muito belo por belíssimo, ok? Eu posso substituir a expressão muito fofo por fofíssimo. Engraçado, muito engraçado ou engraçadíssimo. Então, são formas de utilizar os graus, né? O grau normal, o grau superlativo absoluto analítico ou o absoluto sintético. Absoluto sintético resume-se em uma palavra só. E o absoluto analítico, eu utilizo duas palavras para dar a intensidade, tá bom? Então, o grau superlativo se resume a isso aqui. O relativo, porque ele cria uma relação deste com outros objetos do mesmo grupo, com as mesmas características. E o absoluto, que pode ser analítico ou sintético. O analítico tem duas palavras para determinar e o sintético vai ter uma palavra só, acrescentando o sufixo íssimo, para dar a intensidade daquilo que você quer dizer. Ficou claro isso aqui, pessoal? Simples, né? E qualquer necessidade, você tem a sua tabelinha de consulta aí, o esqueminha de consulta na página 15, você pode voltar lá na hora de fazer as atividades também para tirar suas dúvidas. Mas nós vamos fazer umas atividades juntos agora, vamos lá.